A gente vê aqui no Brasil o Bolsonaro com a popularidade sangrando, na Inglaterra, no Reino Unido, o Boris Johnson com a popularidade sangrando, nos Estados Unidos o Donald Trump com a pior crise de popularidade desde que assumiu, até na Hungria o projeto de ditador lá, que é o Orbán, pela primeira vez em 10 anos tem protesto contra ele, tem carreatas no país inteiro contra as decisões do governo. A extrema-direita, ou pelo menos a direita neoliberal, está se ferrando com essa crise do coronavírus. Será que o coronavírus vai ter força para acabar com o neocapitalismo ou não? É disso que a gente vai falar aqui, porque o tamanho da crise que vai se gerar no mundo ocidental, principalmente nos Estados Unidos, vai ser muito grande. E, por outro lado, países como China e Rússia estão entre os mais avançados no combate à pandemia. A China tem praticamente 0 casos diários há 2, 3 semanas. Os casos que aparecem novos na China são de pessoas que estavam no exterior e chegaram no país. E já chegam e vão para a quarentena. Então, isso mostra que esses países, China, Rússia, países que fazem parte de uma nova ordem, esses países, e olha, o Brasil estava no meio, são países do BRICS, esses países vão sair muito mais fortes dessa crise do que entraram. E outros países, como Estados Unidos, infelizmente o Brasil de Bolsonaro, e os países que largaram atrás nas táticas de isolamento e no combate à pandemia, esses países vão sair perdendo muito, mas muito mesmo. A crise nos Estados Unidos é uma coisa sem precedentes. Antes da gente falar disso, se você é contra todo esse sistema capitalista que oprime, se inscreve no canal e curte o vídeo. Eu não sou anticapitalista, não. O capitalismo existe, ok, vivemos num mundo capitalista. Eu sou contra o fato de que banqueiros bilionários, eles exploram a população, exploram o povo, eles financiam políticos corruptos para aprovarem leis como reforma trabalhista, reforma previdenciária, e não só no Brasil. Eu estou falando da reforma trabalhista, ocorreu em praticamente todos os países do mundo nos últimos 10 anos. Reforma da Previdência ocorreu em praticamente todos os países do mundo, então são banqueiros não só do Brasil. Eu sou contra esse tipo de sistema que faz com que alguns tenham mais bilhões, eles conseguem comprar políticos para aprovar reformas que ferram o povo, porque eles querem sugar tudo o que o povo tem, tudo, até a última gota de suor. E aí quando não tiver mais nada, eles liberam um pouco para o povo poder ter algum alívio, algum respiro, para eles poderem sugar mais depois. É só por isso, só para poder sugar mais depois. Isso eu sou contra. Se você também é, se inscreve no canal, curte o vídeo, é 1 segundo e é de graça, não precisa pagar para se inscrever no canal, é 1 segundinho, então se inscreve. Agora vamos falar sobre isso. Olha, a crise nos Estados Unidos. O maior número de pessoas nos Estados Unidos que perderam emprego, ou seja, gente que deu entrada no seguro-desemprego lá, foi em 1983, quando um pouco menos de 700 mil pessoas deram entrada no seguro-desemprego em uma semana. Então, 700 mil pessoas em uma semana perderam emprego em 1983. Esse é o recorde histórico do país. Era. Por quê? Porque quando a OMS declarou pandemia, quando os países começaram a quarentena, o isolamento, 3 milhões de pessoas, ou seja, mais de 4 vezes mais, pediram o seguro-desemprego. E aí na semana seguinte, 6 milhões de pessoas. E passaram algumas semanas, até hoje, 17 milhões de americanos já deram entrada no seguro-desemprego porque perderam emprego. Ah, Thiago, mas é muita coisa. No Brasil estima-se que vai se perder 5 a 6 milhões de empregos. Porque nos Estados Unidos, para você demitir alguém, você pode só mandar um SMS, um WhatsApp e falar, tá demitido, tchau. Não existe direito trabalhista. Não existe isso de, eu vou te demitir, vou ter que pagar uma indenização, uma multa. Não. É o que o Bolsonaro quer. Os Estados Unidos têm um modelo que o Bolsonaro ama, que é esse modelo de que eu posso te contratar por qualquer salário, você está aceitando, dane-se, e eu posso te demitir a hora que eu bem entender, pelo motivo que eu bem entender, e dane-se. Não gostou? Dane-se, vai procurar outro emprego. Então lá se demite com muito mais afinco. Mesmo o presidente lá, o Donald Trump, anunciou que está pagando mais de $1.000 por mês para cada cidadão, não é por família, para cada cidadão, para eles sobreviverem à crise. Ok, só que além desse número muito alto de novos desempregados lá, o que faz com que a economia comece a girar em uma maneira muito mais lenta, porque quando você tem pessoas mais pobres, principalmente a base da sociedade, que são as pessoas que já são mais pobres, quando essas pessoas ficam mais pobres e a classe média fica mais pobre, os mais ricos começam a ganhar menos. E a classe média alta começa a ganhar menos. Por quê? Porque as pessoas não consomem mais, as pessoas não
consomem mais serviços, ou seja, coisas que seriam mais de luxo, como ir ao cinema, ir ao teatro, isso já não acontece mais, já está tudo fechado, mas quando as coisas voltam a abrir, ninguém mais tem dinheiro para ir. E aí o que acontece? Mesmo o cinema falar, agora eu vou abrir, agora vai ter, não vai ninguém, porque ninguém tem dinheiro. Aí, loja de roupa reabriu, quem é que vai comprar roupa? O pessoal não tem nem emprego, o pessoal vai comprar só comida. E mesmo assim, quando você fala, não, as pessoas vão comprar comida, a venda de alimentos nos Estados Unidos caiu 9% em fevereiro, a primeira vez que cai tanto. E olha, em fevereiro foi o mês em que as pessoas começaram a fazer aquelas compras de emergência. Lembra que faltou papel higiênico, faltava arroz, faltava tudo no mercado e começaram aquelas fotos de prateleiras vazias? Foi em fevereiro nos Estados Unidos. E mesmo assim, as vendas caíram 9%. Aí em março, caíram mais 11%. Estou falando vendas de mercado, de supermercados. Então, a crise está feia. Só que tem uma coisa, o mercado financeiro também está na crise. O preço do petróleo atingiu, pela primeira vez, um patamar negativo. Muita gente não sabe, mas o preço do petróleo é negociado no mercado futuro. Tiago, o que é mercado futuro? Mercado futuro é o seguinte, você não consegue comprar petróleo à pronta entrega. Eu vou comprar um barril, vão me entregar um barril aqui. Não. Você tem que comprar um petróleo para entregar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Então, é o mercado futuro. E são mercados diferentes que estão lá na Bolsa de Valores, que seguem a lei da oferta e procura. Então, as petroleiras, quem tem os barris de petróleo vão entregar em maio, eles tinham os barris e eles têm contratos. Eles vendem contratos. Eu te vendo um contrato, custa tanto, você com esse contrato você tem direito a 1 barril de petróleo. E o barril de petróleo chegou a custar $140 alguns meses atrás. $140 cada contrato que vale 1 barril de petróleo. Quando vencer o contrato, quer dizer que no mês seguinte vão te entregar 1 barril de petróleo. Ok, o que acontece é o seguinte, as refinarias e as grandes empresas de petróleo, elas tinham muito petróleo. Só que não há demanda. Por que não há demanda? Não tem avião circulando, não tem mais muito carro circulando, as grandes indústrias que precisam de petróleo também não estão usando, tem petróleo que é usado para fazer asfalto, por exemplo, não se está mais usando, para fazer 1 milhão de coisas se usa petróleo, e não se está mais fazendo porque o mundo está parado. E aí o que acontece? Eles começaram a estocar petróleo, estocar. Só que os estoques de petróleo, aí isso quem diz não sou eu, são as próprias empresas e há imagens de satélite que mostram isso, os estoques estão cheios. E essas empresas não têm mais onde estocar petróleo. Então eles têm muito petróleo para receber em maio. E aí essas empresas começaram a fazer assim, vamos começar a vender os contratos, eu não quero receber esse petróleo em maio. E o preço do petróleo estava mais ou menos em $25. E aí eles falaram, vamos vender, quem paga $25 por esse contrato? E aí, alguém paga. Tá, agora ninguém mais paga 25. Quem paga R$24,99? Ninguém. R$24,90? Ninguém. 23? Quem paga? Alguém pagou. Mas eu ainda tenho muito, eu tenho que vender. Alguém paga 22? Não. 20? Não. Até o momento em que o preço foi caindo. 3, 2, 1, até que começaram a falar, olha, eu entrego o petróleo de graça. Pega esse contrato, eu não quero porque eu não tenho onde enfiar isso. É caro. Estocar petróleo, é caro manter isso estocado e vai ser muito mais caro achar mais lugar para colocar todo esse petróleo que eu vou receber. Então pega de graça. Só que aí aconteceu o quê? Nem de graça. Quem estava comprando, não tinha ninguém para comprar, nem de graça. E aí as empresas começaram, o preço chegou ao negativo. E começaram, então eu te pago $1 para você ficar com o meu petróleo, eu te pago para ficar. Olha o tamanho da crise, imagina o tamanho do desespero desses grandes economistas, capitalistas, que até pouco tempo atrás eram bilionários e não tinha nenhuma perspectiva de ganhar um pouco menos de bilhão. A única preocupação deles era de como fazer lobby e comprar políticos para explorar mais o povo. Essa era a única preocupação deles. Eles começando a pagar 1, 2, 3 e mesmo assim ninguém queria. Aí começaram a pagar $5, quer dizer, o preço do petróleo chegou a $5 negativo, o petróleo para ser entregue em maio. E o petróleo para ser entregue em junho já estava em menos 25. Ou seja, estavam se desfazendo de todos os contratos. Pega, eu não quero mais. O preço do petróleo chegou a menos $40. Quer dizer que eles te davam o contrato que vale 1 barril de petróleo em maio, que vão entregar 1 barril de petróleo, e ainda te dão $40 para ficar com isso. Só que não com 1 barril, com milhões de barris. Só toma, não queremos mais. Só que tem uma coisa, tem 2 tipos de petróleo. Tem o petróleo Brent, que é o petróleo que é negociado na Europa, que é o petróleo árabe, o petróleo europeu, norueguês e tudo mais. E tem um petróleo que se chama WTI, que é o West Texas Enterprise, que é o petróleo norte-americano. O petróleo Brent
continua com preço de 20, 19 dólares positivos. Então, um barril custa 20 dólares. É o petróleo norte-americano que está nessa crise toda, que é o petróleo do Texas. Então, a crise é nos Estados Unidos, é no berço do capitalismo moderno. É lá que está essa crise toda. O tamanho do prejuízo deles é uma coisa assim que não dá para calcular ainda. Eles vão calcular nos próximos meses quantos trilhões eles estão perdendo agora. Só por causa dessa uma coisa, que é o preço do petróleo. E eles continuam pagando, o preço do petróleo continua negativo, porque eles não têm mais onde estocar petróleo, eles querem só se desfazer, porque há petróleo em produção, mesmo cortando a produção, há petróleo que já foi extraído, esse petróleo vai ter que ser colocado em barril, vai ter que enfiar esse petróleo em algum lugar. Eles não querem e não tem quem compre. Esse é o tamanho da crise, é o tamanho do desespero, e o tamanho de como o capitalismo está sendo abalado. E aí você vê políticos da Europa, políticos até dos Estados Unidos, gente de direita, dizendo assim, olha, não há economia sem saúde. Se as pessoas estiverem doentes, se as pessoas estiverem com risco de vida, não tem como a economia girar. Então aquele neocapitalismo, aquele do cada um por si, que é um cada um por si bem hipócrita, porque os banqueiros, os bilionários, sempre que eles têm prejuízo, o Estado vem e usa dinheiro público, dinheiro meu e seu, para ajudar os bilionários. Quando eles lucram, o lucro é deles. Quando eles têm prejuízo, a gente é que cobre. É isso que eles fazem. Então, o que acontece? Eles começaram a perceber que não adianta. Esse sistema não funciona, porque vem uma crise dessa e uma pandemia pode acontecer em qualquer momento. Em qualquer momento. Existem mais de 1 milhão de tipos de vírus no mundo, no planeta Terra. E o ser humano conhece menos de 1% deles. Os outros a gente não conhece, os outros a gente ainda não pegou, ou talvez a gente nunca vá pegar. Mas o que acontece é que a qualquer momento pode surgir um vírus novo, mais forte ou menos forte do que esse, e pode causar uma outra crise mundial. Então, o que se tem o entendimento de todo mundo é: precisamos de mais poder estatal, principalmente nas áreas de saúde, nessas áreas de ajudar as pessoas mais pobres, porque senão o modelo capitalista que estava tão bom para eles não se sustenta. Então precisou vir uma pandemia, uma tragédia sem iguais para mostrar para esse pessoal que, realmente não está dando. Vocês ganham muitos bilhões, vocês estão felizes, mas vocês vão perder tudo ou boa parte do que vocês conquistarem e o sistema todo vai rachar se vocês continuarem assim. E eles perceberam. Eu vi gente como Armínio Fraga. Gente, Armínio Fraga, ele fez parte do governo Fernando Henrique Cardoso, quando o dólar chegou a R$4 em 1999, em 2000, 2001. Ele levou os juros no Brasil a 45%. Ele é o maior neoliberal de todos. Se você acha que o Bolsonaro é de direita na economia, você está enganado. Armínio Fraga é o cara da direita. E eu vi o Armínio Fraga falando, não, temos que investir mais num sistema de saúde para todos. O sistema atual não funciona. O governo tem que dar dinheiro para as pessoas ficarem em casa. O governo tem que ter uma renda básica para as pessoas. O Armínio Fraga, o cara mais de direita do mundo, defendendo políticas de esquerda, políticas muito de esquerda, dar dinheiro para as pessoas, dar dinheiro mesmo para as pessoas, é política totalmente de esquerda. É o que se faz na Noruega, é o que se faz na Suécia, é o que é o Bolsa Família, transferência de renda, você tirar dinheiro dos impostos, dinheiro do Estado e dar para as pessoas mais pobres. E não foi só Armínio Fraga, vários economistas famosos do mundo inteiro começaram a defender isso. E aí eu vi gente como Macron, que ele é da direita na França, ele começar a falar em reestatização. Reestatização é você pegar algo que foi privatizado, falar assim, olha, não funcionou a privatização, dá de volta para o Estado, o governo é que vai administrar isso, como era antes, e vocês que se danem, porque vocês só querem lucrar e o serviço é ruim, nós precisamos cuidar das pessoas e não do seu lucro. Olha só. Enquanto isso, no Brasil, enquanto o capitalismo está ruindo, está acabando no mundo inteiro, estão percebendo que esse modelo de capitalismo não funciona, que tem que ser um capitalismo com mais Estado, com mais proteção. No Brasil, nós temos Bolsonaro, nós temos o governador do Rio de Janeiro, Witzel, nós temos aquele sanguessuga, aquele parasita do Paulo Guedes dizendo que não, a solução é privatizar tudo agora. É até burro o que eles falam, é coisa de burro. Você tem que ser um perfeito imbecil para pensar que tem que privatizar alguma coisa agora numa crise. Quando você tem um bem e você quer vender, me responde, quando você vai vender? Você prefere vender quando está todo mundo endinheirado, que aí você vai conseguir um bom preço por isso? Ou você prefere vender quando está todo mundo ferrado, está todo mundo acabado, preços do petróleo a menos $40, as empresas quebradas, os países quebrados?
e que ninguém vai pagar nada por isso, vai vender a preço de banana, sendo que você não está quebrado, você não precisa vender isso agora, você pode vender depois, ou pode não vender, que é melhor ainda. Não, os políticos brasileiros, os economistas do governo Bolsonaro e até esses generais que estão com Bolsonaro, não, eles preferem vender agora a preço de banana e que se dane, coisas que não precisam nem ser vendidas. E o Witzel, por exemplo, no Rio de Janeiro, quer aproveitar a crise para privatizar tudo. Essa é a mentalidade de merda dos políticos brasileiros. Então, o povo tem que aprender a votar. E quando eu digo aprender a votar, né, não vote em corrupto, não vote nisso, não vote aquilo, porque a corrupção sempre foi a bandeira levantada pelos corruptos. Os corruptos dizem, somos contra a corrupção, e somos mais corruptos. Olha, o Bolsonaro é um bom exemplo disso, olha o Dória é um bom exemplo disso, o próprio Witzel é um exemplo disso. Aprenda a votar em políticos que não são da direita. O povo tem que aprender a ver a área econômica dos políticos. Esse cara não é de direita, esse cara não é privatista, esse cara não é a favor de reforma da Previdência, não é a favor de reforma trabalhista, esse cara é a favor de políticas de esquerda. Eu vou votar nele. Fim. E aí o mundo em si, começa a melhorar. E foi por isso que a América Latina melhorou tanto entre os anos 2001, 2002, até os anos 2013, 2014, que quando vieram as redes sociais e a extrema-direita e a direita começaram a dar golpes em tudo quanto é país da América Latina. Que com as redes sociais foi muito fácil manipular a classe média para derrubar governos. Aí aconteceu que derrubaram o governo, não derrubaram, mas a esquerda perdeu a eleição na Argentina, perdeu a eleição no Chile, sofreu golpe no Brasil, sofreu golpe no Paraguai, sofreu golpe em Honduras, perdeu a eleição em tudo quanto é país. Assim, foi graças às redes sociais e é isso. Então é isso, o capitalismo está vivendo o seu maior desafio e é uma chance muito grande de que nunca mais se recupere, nunca mais volte esse neocapitalismo que estava acontecendo. Até porque quem vai dominar o mundo nos próximos anos, tudo indica que serão China, Rússia, serão os BRICS sem o Brasil, serão os RICS. Porque o Brasil, a gente sabe, só briga com a China, briga com a Rússia. O Brasil de Bolsonaro fica embaixo da asa do perdedor. E o perdedor nessa crise toda é os Estados Unidos, que teve um presidente imbecil que negava o vírus e que falava que era só histeria. E eles vão pagar muito, mas muito caro. Por isso, o preço do petróleo é só um indício do tamanho da crise que vai vir para os norte-americanos. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa o seu comentário. Concorda? Comenta. Discorda? Também comenta. Falou!